Olá, compra-amores, bem-vindo a mais um episódio do Procura-me de Salto, um blog não feminista, mas feminino, a gente dá voz aqui às mulheres. Porém, hoje eu fiz um modelo diferente, achei muito válido a gente também dar voz a um homem, uma perspectiva masculina dessa transição que estamos passando, das mulheres inserindo-se cada vez mais no mercado corporativo e como a gente pode melhorar e harmonizar essa relação entre os gêneros. Então, hoje convido você, Fernando, bem-vindo, muito obrigada pelo seu tempo, estar aqui conosco e trazer esse seu conhecimento tão importante, tão relevante nesse momento que estamos passando. Obrigada. Eu que agradeço ver pelo convite e acho muito importante esse, me fugiu aqui, peraí. Eu acho muito importante essa iniciativa que você tem de colocar e empoderar as mulheres, que eu acho que isso é muito importante, porém, também é muito importante que os homens olhem para as mulheres dessa forma como vocês trazem. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento, né, do que eu estudei e estudo, dos homens, do autoconhecimento, para que cada vez mais nós homens possamos assumir a nossa responsabilidade de todos os nossos atos, né? Nossa, Principalmente com as mulheres, principalmente no corporativo. e você falou uma palavra, um termo muito importante, responsabilidade, né? Então, cada um tem o seu lado, né, responsivo para que cada vez a gente possa trabalhar mais vezes juntos de uma melhor forma. Agora, me chama a atenção um ponto, como você chegou a esse Hum. estágio que você está hoje? Assim, como você, ao longo da sua carreira, qual foi a trajetória para que você parasse e falasse, bom, eu acho que estou no momento de fazer essa transição de autoconhecimento, de promover essa discussão no mercado. Me conta mais um pouquinho da sua trajetória profissional até os dias de hoje e fala também, aproveita, já deixa aí o seu nome completo para o LinkedIn, quem quiser, né, conhecer mais um pouco do seu trabalho. O Fernando de Grazia. Fale então, E conte-nos um pouco mais da sua trajetória. vamos lá. Então, a trajetória que eu tive, eu fiquei 10 anos em compras, eu passei também pela área de vendas e me formei em Comex. Os Legal. últimos 10 anos que eu passei na área de compras, eu tive uma carreira ascendente, né, bem legal numa indústria, e saí de lá com um cargo de liderança. E nesse meio tempo, nesses 10 anos, eu tive um filho, né, ele tem 8 anos hoje, e eu acho que toda essa mudança, assim, sabe, de ir para um autoconhecimento começou com essa vinda desse menino, né? Porque mudou muito a forma de pensar, a forma de como eu fazia as coisas, porque eu queria realmente algo diferente para ele. Algo diferente do que eu aprendi e sem olhar certo e errado, mas sim do que eu gostaria de passar para ele, né? Então, em 2017, mais ou menos, eu estava num estágio muito complicado na empresa. Tive alguns desentendimentos lá dentro, minha nota caiu bastante, principalmente com o meu líder. E aí eu fui atrás do autoconhecimento para poder me entender, para poder saber o que eu estava sentindo. E aí, uma coisa, a diferença entre o masculino e o feminino, os homens e as mulheres. Os homens, eles não sabem sentir. A gente não foi ensinado a sentir. As mulheres têm isso porque elas são maior parte feminina, né? Já está na essência da mulher o Sim. feminino. Então elas buscam ou deveriam olhar para o masculino o interno delas para poder ter o equilíbrio, né? Porque todos nós temos as duas. A gente tem a polaridade dentro. Então o homem, o que eu acredito e estudo é que deveria olhar para o feminino, ou seja, para os sentimentos, para poder ter um equilíbrio, senão fica muito mental, muito racional, e aí tende a fazer algumas coisas que poderia ser diferente, né? Automático. Então, eu fui olhar. Legal. E o Pode, homem não pode nem olhar, nem transmitir sentimento, às vezes, né?
Exato, por quê? Porque tem uma armadura que defende ele de se mostrar vulnerável. Vulnerável. Porque tem uma crença de que se o homem for vulnerável, ele não vai prestar. Né? Você imagina um líder, um gerente. Chorando num escritório, por exemplo. É, ele não precisa chorar na frente. Por exemplo, eu vou sentar para fazer uma negociação. E aí me vem um sentimento, eu não estou bem naquele momento. Pede licença, vai para o banheiro, chora, sabe? Mas não engole aquilo, porque o engole o choro para os homens, que isso tem muito no patriarcado, Uhum, e acontece também com algumas mulheres, né? Porque o patriarcado, esse machismo acontece tanto nos homens quanto nas mulheres. Eu conheço mulheres sim. muito machistas também, né? E aí, então, a gente, como criança, não podia chorar. E aí não sabe fazer isso. Vai guardando, tem uma hora que explode. E aí é raiva, é tudo, é agressividade que sai. Então, eu estava nesse momento. E Tá. aí, eu fui buscar autoconhecimento, comecei, assim, em um ano, o negócio fez assim, ó, mudou, eu mudei, as pessoas começaram a ver, a minha nota mudou, eu saí de baixa performance para alta performance, sabe, no soft skills, né, Tá. no comportamental, e até a diretoria, que não ficava no Brasil, começou a ver a mudança e perguntou: o que que você está fazendo? Estou estudando autoconhecimento, né? Estou me entendendo cada vez mais. Então, isso trouxe muito autorresponsabilidade. Que legal. Agora, só antes de você evoluir, deixar aqui até uma dica para quem está escutando. Que mecanismo você usou para ter esse autoconhecimento? Foi terapia? Foi livro de auto... que de fato você fez antes de você evoluir até o ponto de hoje, como você chegou, né, com Tá. essa consciência? Quais são os mecanismos para a gente saber se a gente tem interesse, como a gente pode fazer isso? Tá. Para mim, funcionou a terapia do pathwork, que na tradução é trabalho do caminho. É um tipo de terapia que é de autoconhecimento. Você estuda tudo que acontece com você. São palestras que foram sintetizadas por uma austríaca. São 258 Hum, palestras. Fala sobre tudo. Fala sobre amor, fala sobre liderança, fala sobre autorresponsabilidade, criança ferida, máscaras. Então, traz um pouco de psicologia, traz um pouco de filosofia e também traz espiritualidade. que Não religião, legal. mas espiritualidade. Ah, Então, eu entrei nisso e é o meu caminho até hoje, é a minha base. Mas eu fui fazendo outras formações. Eu me formei em constelador familiar, eu me formei em yoga, eu fiz coaching ontológico. Então eu fui agregando conhecimentos que me trazem consciência de mim mesmo. E aí, para uma dica para as pessoas busca um caminho, qualquer caminho de autoconhecimento. Comece a se questionar, sabe? Esse é o grande, a grande coisa. Pode ser a psicologia, a análise, né? Pode ser qualquer caminho, mas que tenha um caminho, né? De assumir a responsabilidade. É agora, basicamente. você continuou no meio corporativo ou você resolveu abdicar? Focar só nesses outros tipos de tratamento, se é assim que a gente pode falar, de performance, o que que você decidiu fazer? Legal. Então, seguindo a linha, aí depois que eu comecei a fazer a terapia, eu gostei, comecei a fazer formações que me ajudaram e que poderiam me colocar de outra forma, poder trabalhar com isso. Então, em 2020, na pandemia, eu saí da empresa. Depois de 10 anos lá, eu saí, fiquei um ano sabático estudando. Depois eu vim para a Bahia, que eu estou na Bahia ainda, mas eu vim para cá para empreender num hotel, Que que é legal. um centro holístico aqui. Então, assim, viver mais natureza, para o meu filho ter uma experiência diferente, e que, na verdade, nesse momento está se encerrando, porque como agora eu quero levar o autoconhecimento para o corporativo e vi que é muito legal ter esse link, como eu tenho muita experiência em compras, falar sobre isso com compradores traz muita sinergia. Então, eu quero estar mais próximo do corporativo e isso com certeza fica em São Paulo. Então, eu estou me mudando para São Paulo novamente mês que vem. Aí eu vou ficar por aí. Então, mais fácil o E pessoal de São Paulo que quiser ter acesso a você, até palestras, né, presenciais, escutar um pouco, né, ou fazer algum tipo de job com você, você vai estar aqui novamente. E sabe o que me chamou a atenção, Tê? Porque o artigo que eu li,
seu, né, que é equidade de gênero, trata muito, de uma forma bastante delicada e coerente, né, do comportamento masculino no meio corporativo, ou até em outros meios, mas aqui a gente vai falar do meio corporativo. Uhum. Mas você teve um filho homem, é isso? Isso. E Eu tenho um filho homem. geralmente isso é despertado no pai, ou no homem, quando tem filha mulher, né? Essa sensibilidade. E que legal que você pôde, ainda assim, ter esse cuidado com a figura feminina no meio corporativo, se auto, né, entender como homem, mas para que tenha uma relação harmônica com o feminino, com o lado feminino, né? Muito interessante. Sim, E hoje eu acho que poucos são ainda os homens que têm essa percepção, né? Sem um gatilho, de repente, de sim, uma filha mulher, né? De uma relação muito próxima, irmã, né? Interessantíssimo. E até entrando, então, nesse seu artigo, que eu acho que dele a gente pode ficar horas aqui conversando, né? Porque ele é. traz aspectos muito recorrentes no nosso dia a dia, inclusive em compras, porque a gente Uhum. cruza com muitas pessoas no departamento de compras, constantemente, né? Então, é fornecedor, é parceiro interno, é cliente interno, externo, enfim, e a gente tem que saber lidar com diversos tipos de gênero no dia a dia, né? E conciliar essa diferença que existe, né? Em cada um, que nem você falou, tem polaridades, né? Cada um, de repente, está com desalinhada, se é que é assim que a gente pode chamar as polaridades, mas aí, para que a gente arrume isso, ou comece a olhar de uma forma diferente, que já é o primeiro passo, olhar, né, isso, me conta um pouquinho do que você colocou nesse artigo, né, que você justamente destacou esses pontos aí entre os gêneros, mas com um olhar mais profundo pro gênero masculino. Me conta. Legal. Obrigado pela pergunta. Esse artigo eu tô escrevendo para o Café, né, quinzenalmente, e aí eu vou pegando algumas deixas, e como a gente ia falar sobre esse tema, eu falei, vou escrever sobre isso, que acho que faz muito sentido. Eu coloquei no artigo alguns termos que são usados para poder mostrar esse machismo e essa diferença que tem, né, do masculino, do patriarcado e principalmente no corporativo, né? Então, o primeiro termo que eu trago aqui, que é o gaslighting, ele acho que é o mais conhecido, inclusive, é quando o homem vai distorcendo a realidade da mulher. Isso nas relações eu acho que acontece mais, talvez. Quando o parceiro fala para a parceira que ela tá louca, e aí ele faz toda uma história para que a mulher ache que realmente é ela que tá louca, Então, quer dizer, sabe? diante de um cenário, a visão masculina prevalece. Ele faz prevalecer, né? O homem faz de uma forma de distorcer a realidade, manipulação mesmo. Ele manipula, não que não aconteça do outro lado, né? Mas é, de qualquer um dos termos aqui que eu vou falar, eu acho que o que eles se conversam é que o homem acha que tem mais poder sobre a mulher, que a mulher é mais frágil. Essa é a realidade. Então, Tá? inclusive eu quero contar uma coisa rapidinho aqui. O meu filho, né, de 8 anos, É, ele me perguntou esses dias do exército. Ele falou assim, eu tô com medo, eu não quero ir pro exército, que não sei o quê. Eu falei assim, calma, cara, tem 10 anos para você ir e tal. Aí ele parou, pensou na prima. Ele falou assim, mas a Sofia é só daqui 8, 7 anos ela já vai estar lá. Eu falei, mas mulher não precisa ir. Mas como assim não precisa? Eu falei, não, é só o homem. Ele falou assim, o que que eles acham? Que a mulher é mais fraca, por isso que ela não pode ir? Essa é a consciência que eu engraçado, estou é colocando para verdade. Se a ele. gente parar para pensar, quer dizer, não que a mulher é impossibilitada de, talvez ela possa ir fazendo outras atividades, né, lá no exército, compor, né? Mas De é a grande fato, questão até hoje na sociedade é setado para o homem, fez 18 anos, né, já passa lá, né, na aprovação ou não do exército, e a mulher não tem isso, ela é não enraizado na precisa sociedade. ir, né? Exato. Então, ele trouxe isso de uma forma bem assim, porque também para o homem é difícil, né? Eu não gostaria de ir. Por que que eu tenho que ir, né? É, Então, não vou falar sobre as dores dos homens, mas assim, tem muitas dores dos homens também, né? O que a gente está olhando aqui hoje
é o que o homem faz distorcido na relação com a mulher. Então, isso é uma das coisas, é manipular o que a mulher traz para que ela duvide dela mesma. Então, isso pode acontecer numa apresentação, né? Olha, Principalmente se tem um chefe, né? Se eu sou líder e eu tenho mais poder, eu posso distorcer tudo aquilo lá que a mulher trouxe, né? E muitas vezes, porque assim, o feminino, ele é mais criativo, é da essência do feminino. Então, a mulher, ela é, por essência, mais criativa. E quando o homem é criativo, é porque ele está acessando a essência feminina nele. Não tem como falar diferente. Isso já que eu estudo isso. interessante. Que interessante. Agora tem um outro também que você menciona aqui, que traz um pouco da desvalorização da inteligência feminina. E aí, que é um segundo termo também, se me fala depois o nome, faz uma Aham. ponte bastante interessante com uma das entrevistas que eu fiz com a Daniela do Lago. Também ela tem um estudo muito aprofundado de evolução de executivos, e ela fala: Olha, Verena, eu atendo vários clientes, tenho vários clientes, a maioria são homens, porque a mulher, quando Uhum. chega, dificilmente chega no patamar de liderança, que ela atende altíssimas lideranças, quando ela chega, ela sente que não é merecedora, como se ela realmente tivesse um patamar inferior de inteligência em relação aos homens. Então, ela fala, por mais que os KPIs, os resultados mostrem, não, você está performando, está indo muito bem, ela fala, será que eu mereço? Será que eu não mereço isso daí? Porque eu acho que eu não mereço, acho que não sou eu, é fulano que está fazendo isso. Então, a mulher também tem um lado oposto ao homem nesse sentimento. Então, o homem, quer dizer, reforça isso, né? Porque aqui no segundo termo que eu estou aqui impresso com o seu artigo fala sobre isso, né? Como chama? Men's É, Planning, mansplaining. que fala super disso, né? Dando um exemplo É, na prática, desvalorizar a inteligência da mulher. E a mulher acaba catando isso, né? não, e tem um que é pior desse, que eu já vi acontecer na época do corporativo, é o homem querer explicar para a mulher o que ela está sentindo, ou alguma coisa feminina. Sabe essa questão de, não, espera aí, que você está muito emotiva porque você está na TPM. Meu, pelo amor de Deus, homens, não falem isso Olha, para as mulheres, né? Vocês não têm condição de saber se a mulher está na TPM, é por isso que ela está assim. É diferente, a mulher já sente mais. E quando ela está na TPM, né, no período, ela tende a ficar com os hormônios e ela fica mais emotiva. E ela deveria ter mais descanso nessa época, sabe? E aí que deveria ser a equidade, sabe? De colocar todo mundo no mesmo patamar. Porque se a mulher, ela tem os hormônios diferentes, ela funciona diferente, ela deveria sim ter, para ter uma igualdade, né, uma equidade, ela poderia ter alguns dias quando ela estiver nesse período mais quieta. Ela poderia de repente fazer um home office, ela poderia ter um dia, sabe, para ficar em casa, ó, vou tirar esse dia, porque é põe. diferente. Que legal. Sabe que você está me fazendo lembrar também de um ponto que talvez já tenha até mencionado, mas que faça muito sentido com isso que você está falando. Talvez nesse período até ela fazer atividades não tão interpessoal, né, com outras trocas de pessoas, assim, atividades mais, né, dela, de e-mails, que nem você falou, relatórios, enfim, ficar um pouco mais reservada se ela achar que se faz necessário nesse período, porque não foram uma, duas ou três vezes que eu já tive na minha equipe, e aí até me pego também algumas vezes nessa situação, é, de a gente abordar fornecedores dando a negativa, né, de um bid, né, então, ó, infelizmente, a gente não conseguiu avançar, e a minha colaboradora voltar chorando, falando, olha, eu não aguento isso, eu não aguento dar negativa para essa pessoa, é muito duro para mim, eu não sirvo para trabalhar em compras, né? Falando que, assim, já como um defeito, por ela sentir essa dor, esse peso, né, em transferir uma negativa para uma das partes interessadas aí no nosso dia a dia. E talvez possa, de fato, ser a sensibilidade dela, ou ela está num momento mais sensível, né? E eu falava, não, tá tudo bem, para mim também é dolorido, é triste às vezes, né? A gente tem que dizer, é triste, né, na função de compras, dá uma negativa, né?
É pesado, Sim. mas eu creio que para os homens também seja, não? Então, é para quem eu acredito que esteja entendendo o que acontece dentro da pessoa. Porque se você está Hum, desligado, está dormindo, né, não está num caminho de autoconhecimento, qualquer ele que seja, você tende a não sentir as coisas. Então você, quando não sente, você não é empático. Você não se coloca no lugar do outro. Então, eu lembro que muito forte de uma das coisas que aconteceu comigo foi um bid que eu fiz de segurança patrimonial e que daí eu estava trocando pessoas por câmeras para poder dar saving. Então eu falava assim, não posso ficar aqui, eu estou fazendo mal, isso aqui é ruim, é do demônio, sabe? Eu falei, não, não pode, não quero. E lógico que eu estava jogando tudo fora junto, né? Tem coisas boas, mas eu estava olhando daquela forma. E hoje, depois de muito tempo, eu vejo que se eu estou, eu vejo que mais pessoas estando no caminho do autoconhecimento, eles sim devem estar dentro da indústria, da corporação, para poder, de repente, dar um feedback para o fornecedor de uma forma mais amorosa, né? Por que que a gente não pode fazer uma forma amorosa de comunicação com o fornecedor dentro da empresa? Tem que ser tudo rígido, duro? Não. E quem é melhor para poder ajudar a gente nesse esquema? As mulheres. você tem toda a razão. Por que não nós, de uma maneira, talvez saibamos fazer melhor, de uma maneira mais delicada e expressando sentimento, agradecer, né, de uma forma sutil, a participação, né, dessa empresa, a dedicação dele nesse processo. Eu acho que é um caminho, sim, que ambas as partes ficam agradecidas, né, pelo o trabalho desenvolvido naquele período. Eu concordo plenamente, mas eu acho que o homem também pode desenvolver esse lado, né, de ter uma Exato. comunicação mais sutil, mais suave, e acho que cada vez mais a gente está também trabalhando para os dois lados terem essa abordagem, né, já que a gente entende o profissionalismo de ambas as partes, ambos os gêneros e todos os stakeholders. Agora, Fê, talvez para Sim. terminar, tem mais um aqui que me chamou, um dos termos que me chamou bastante atenção, manspreading, certo? Sim. Manifestação do É, desequilíbrio do gênero no ambiente corporativo. Que o homem se vê no direito, é isso? De ter mais espaço físico, é isso? Só se limita ao espaço físico? Como que é isso? então, esse termo do manspreading é o termo que traz que o homem realmente ocupa mais espaço do que deveria. Então, essa questão dele sentar com a perna aberta, então, de repente, está numa reunião e abre as pernas, encosta na pessoa do lado, e principalmente se for mulher. Você pode ver que normalmente o homem não se esparrama tanto assim, fica encostando em homem. Tem até uma questão de, não pode ficar encostando porque tem medo de dizerem qualquer coisa, né? Essa É, masculinidade e é verdade, a frágil. mulher, o oposto, né? Ela com a perna cruzada vai cada vez mais se encolhendo. Gente, eu não tinha É, reparado nisso, e é verdade. E é natural do homem isso? É dele? Ou ele aprendeu a ser assim? eu acho que é uma falta de. é, ele precisa mostrar que é maior, ele precisa mostrar que é grande e que tem mais poder. Eu Olha vejo isso. dessa forma, porque eu não preciso sentar com as pernas inteiramente abertas, sabe? Não tem essa de, porque o homem é fisiologicamente diferente. Não, eu sento, eu cruzo a perna, eu sento com a perna aberta, mas se tem uma pessoa do meu lado, eu não posso invadir o espaço dela encostando nela. E outra coisa que tem é o homem colocar a mão na mulher, né? Então, quando tem uma mulher bonita, principalmente, o homem vai lá e vai tomar um cafezinho, né? Na hora o vendedor ou o comprador, aí põe a mão no ombro da mulher, sabe? Começa a fazer algumas coisas que não são legais, sabe? Aquilo, principalmente se a pessoa tem mais poder, se ele tá vendendo alguma coisa, ele tem mais poder, ou então se ele está comprando e aí ele quer abusar realmente da vendedora, sabe? Isso é muito importante para que os homens olhem para isso, se estão fazendo, toma responsabilidade por isso e para de fazer, que isso realmente não é legal. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é para que os homens que veem esse tipo de coisa vão lá, e se você já tem essa consciência, vai no seu colega lá e fala, meu, aquilo que você fez não foi legal. Você não reparou que a pessoa, a mulher ficou desconfortável?
porque fica desconfortável. Você tem e acho que é uma mudança mesmo, porque assim, eu acho que às vezes está tão no automático, dia a dia, que nem a mulher nem o homem reparam às vezes. Ou a mulher repara e fica acuada de falar, o homem faz por uma consequência do automático ou daquele viés inconsciente que ele não tem, que é esse autoconhecimento que você fala, né? Então ele só tem o que ele tem consciência do que é o comum dia a dia no meio corporativo há anos, né? Ou mesmo dentro de E, casa, que reflete no nosso trabalho aí no dia a dia. Então, esses insights que você traz, eu acho que de uma sensibilidade e de uma inteligência tão forte, tão alta, que se os homens começarem a praticar isso e as mulheres também tomarem consciência disso, a gente pode vir a trabalhar de uma forma muito mais harmônica entre as partes, né? Que eu acho que esse é o principal intuito do blog, né? com Que a gente certeza. trazer essas vozes para que a gente trabalhe cada vez mais de forma harmônica, já que as mulheres também estão cada vez mais se instruindo, né, é, ocupando esses espaços no meio corporativo, nada melhor do que a gente venha trabalhar, né, com essa equidade de gênero que é a proposta aí do seu artigo. Não, e conversa super com o que a Daniela falou, né, na conversa com você, que o homem e a mulher juntos é muito melhor para a empresa. Porque também foi o que eu falei, da questão de energia. Então, um é mais criativo, o outro é mais da ação, um mais racional, o outro é mais emotivo. Então, quando você combina isso, a empresa fica mais forte, né? Não dá para ter um monte de homem só, não dá para ter só um monte de mulher, né? E porque também as pessoas não se conhecem, porque se tivesse um autoconhecimento, talvez tivesse mais equilibrado. Então, eu também consigo ser criativo, também consigo ser racional, né? Então, só para concluir, agora eu posso dizer que um acordo entre comprador e fornecedor de gêneros diferentes pode ser de muita valia, é isso? Do que duas mulheres, dois homens, ou não necessariamente? Acho que sim, vai, porque é um trabalho em conjunto, né? Se é uma negociação ganha-ganha, aí sim, né? Com Mas a certeza. gente não parou, de repente, o que eu quero dizer é, se você tem na mesa de um lado homem e o outro mulher, talvez os aspectos, os parâmetros sejam mais afinados, mais detalhados no processo de equalização, de negociação, passam-se por todos os aspectos, talvez que se só tivesse visões femininas na negociação, só visões masculinas durante o processo de negociação. Talvez possa ser mais amplo os aspectos que sejam analisados numa proposta de, né, de evolução de um acordo. Olha que interessante, me veio agora. Podia ser até um case É, para estudo, né? Como que são os resultados mas entre isso, dois gêneros diferentes de um gênero só trabalhando. então, se eu estou negociando com uma mulher, eu tenho que realmente estar aberto a, a, a ver ela como uma pessoa, uma profissional que está ali fazendo um trabalho bom e não desvalorizar, porque hoje o que acontece muito ainda, generalizando, é que o homem desvaloriza o trabalho da mulher. Então Quer isso não dizer, vai acontecer, porque escutar daí ele vai mais os olhar a insights da parte mulher, criativa, né? emocional, e isso é uma escuta, escuta ativa, Iva. escuta, né? E aí realmente consegue fazer isso, mas é um bom ponto. Isso aí. Fê, Bacana. agradeço demais o seu tempo, acho muito rico de verdade, e como eu disse, muito sensível esse seu artigo, essa sua visão, acho válida para o nosso dia a dia, e vou convidar o pessoal que escutar também para ler o seu artigo, vou colocar aqui em partes, lá no LinkedIn, trazendo as informações na teoria, né, para que a gente coloque em prática, então, tudo isso que você desenvolveu. Muito obrigada aí Bacana. pelo seu tempo mais uma vez. Eu te agradeço e eu queria deixar aqui para o pessoal de compras a informação do GAP, que é o Grupo de Autoconhecimento e Procurement, que é, Ah, que legal. algo que eu criei para trazer esse conhecimento que eu tenho do corporativo, de compras, com o autoconhecimento, para que a gente possa ter cada vez mais equilíbrio e possa ser feliz aonde a gente estiver. Isso Então, se aí. hoje é em compras, e que é um trabalho que a gente sabe que é bastante trabalhoso, né? Que a gente possa estar mais inteiro ali, fazendo esse trabalho. Então, tanto homens quanto mulheres. Mas normalmente aparece mais mulher que homem, viu, nos Ah, grupos. quer dizer, a mulher ainda busca mais, né, essa ajuda, esse autoconhecimento. Uma Com pena. certeza, muito mais.
É uma pena. Agora, como acessar esse grupo? É o WhatsApp? Como que é? É por qualquer meio. Tem no meu Telegram? Linktree, na minha página. E, Tá, não, o grupo ele é fechado. Ele é um tá. grupo que acontece semanal, 2 horas de duração, através do Google Meet. Então a gente se encontra Ah, lá. que legal. É como se fosse uma terapia, mas é Terapia em grupo. mentoria terapia, vai? Porque a gente fala muito do corporativo, né? Então traz casos reais e aí trabalha ali dentro o que que isso quer dizer na parte emocional, sabe? O que que isso reverbera dentro de você para que você possa melhorar. Então, teve um caso rapidinho para dizer que, por exemplo, a pessoa estava com medo de fazer uma apresentação. Então, eu trouxe para ela a consciência do que estava passando dentro dela, porque o medo é ali, ó, é só uma camadinha, tem muita coisa por baixo. Então, desvendar isso sozinho, às vezes é muito desafiador, porque a gente tende a se defender. Então, quando você fala sobre isso com uma pessoa, você vai conseguindo entender o que está ali por baixo, aí você fala assim, ah, entendi. E aí você pode transpor esse medo, essas barreiras. Excelente, que projeto legal. Tenha muito Obrigado. mais sucesso, porque eu acho que são poucas pessoas que de fato abrem essas portas. Parabéns por esse seu grupo Gap. E eu vou experimentar também, vou É tentar bacana. participar do próximo. Fico super curiosa e Legal. adoro essa pauta. Obrigado. Obrigada, então, mais uma vez. Você tenha um excelente dia aí. Nós agradecemos demais o Procura Muito de Salto. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Abração.